aconteceu mais um Money in the Bank. E esse Money in the Bank nos surpreendeu demais com diversas lutas e resultados imprevisíveis. Porém, o que eu quero falar nesse vídeo é do Roman Reigns sendo pinado pela primeira vez de um jeito histórico, sendo pinado pelo seu primo Jey Uso, que foi o responsável e o primeiro a começar a rivalidade com o Roman Reigns. No caso, foi o primeiro adversário a ter uma luta contra o Roman Reigns nesse reinado de 1000 dias. O primeiro a enfrentar o Roman Reigns, o primeiro adversário. Então foi algo bem marcante e bem simbólico. Mas vamos falar sobre isso. Já podemos elogiar o Sr. Triple H por deixar essa luta tão em aberto. Qualquer coisa podia acontecer. A gente até teve promos do Jey falando que ia pinar o Reigns, só que era só uma promo. E realmente aconteceu. O Jey pinou o Roman Reigns. Então o Roman Reigns, que era um cara que era cheio do ego, no caso ele ainda é um cara cheio do ego, que se acha, abuso de autoridade, onde ele acha que tem o dever e a autoridade de abusar e aproveitar dos seus primos, de autoridade mesmo, de bater, de agredir, de xingar, de maltratar os seus primos, só porque ele é o principal campeão da WWE. E ele finalmente calou sua boca quando foi pinado. Acabou essa, Roman Reigns, você foi pinado. E isso terá grandes consequências para o Roman Reigns. Vamos começar aqui. Durante a rivalidade, o Jimmy e o Jey Uso colocaram Solo Sikoa na jogada, dizendo que o Solo Sikoa podia ser o novo chefe da tribo. Roman Reigns não levou a sério e começou a rir. Isso já é bem provocante. Então o que eu posso dizer é: o Solo Sikoa vai trair o Roman Reigns. Por quê? Porque o Solo Sikoa, durante o combate, se você perceber, ele ficou o tempo inteiro olhando de um jeito estranho para o Roman Reigns, como se o Roman Reigns não fosse bom o suficiente, ou como se aos poucos ele fosse percebendo que o Jey e o Jey Uso tem autoridade e tem razão em falar que o Roman Reigns é um cara que usa as pessoas. Então, mais esse fato, mais o fato que o Reigns perdeu, o Solo Sikoa pode sim trair o Roman Reigns. E eu acho que é o que vai acontecer. Muitos vêm falando de Jey Uso versus Roman Reigns no SummerSlam, que realmente tem cara de acontecer e pode. Porém, temos também uma segunda opção, que é o Solo Sikoa enfrentando o Roman Reigns. Vocês já pensaram nisso? Pode sim acontecer. Mas se o Jey Uso enfrentar o Roman Reigns, não será ruim, porque é bem simbólico. Mas seria ainda melhor se o Solo traísse o Roman Reigns, porque imagina comigo, com o Solo Sikoa é um resultado óbvio. A gente sabe que o Reigns vai passar pelo Jey Uso. Agora, imagina o Roman Reigns lutando sozinho contra o Solo, o Jimmy e o Jey. No caso, só o Jey, o Solo e o Jimmy ao lado do Jey Uso. Iria ficar bem mais em aberto e bem mais interessante de se ver, porque se o Jey lutar contra o Roman Reigns com o Solo Sikoa do lado dele, ia ficar bem previsível e bem chato. Ia falar, de novo ele vai defender o título com sucesso, porque tem um Solo ali para atrapalhar. Agora imagina ele lutando com o Jey Uso sozinho, ou com o Solo Sikoa sozinho. Mas essa onda de derrotas que o Reigns vem sofrendo ultimamente vai ter consequências. Primeiro foi pro Sami Zayn e agora vai ser pro Solo Sikoa. Provavelmente Solo Sikoa pode derrotar Roman Reigns ou o Jey Uso. Já pensaram nisso? É uma possibilidade. Porém, como eu falo, ficaria bem melhor e bem mais imprevisível se fosse com ele sozinho, sem Solo Sikoa do seu lado. Outra possibilidade também é o Randy Orton retornar e começar uma rivalidade com o Roman Reigns, já que tem relatos aí que ele já foi liberado, e isso pode ser sim uma coisa boa. Imagina o Orton volta e termina com o reinado do Roman Reigns, já que o Roman Reigns foi responsável por lesionar Randy Orton.
Mas essas são as possibilidades. Eu acharia bem interessante sim o Solo enfrentar o Roman Reigns ou o Jey Uso no SummerSlam, porque essa história tá muito interessante. E colocar AJ Styles, Bobby Lashley ia ser muito genérico e sem tempo para isso, já que ia ser uma defesa genérica, onde a gente ia assistir sabendo que o Roman Reigns iria vencer. E agora falando sobre o Damian Priest, que venceu o Money in the Bank, o Judgment Day corre muito risco de acabar, ou se não houver um plot twist e o Finn Balor ser expulso do Judgment Day. Porque, se você parar para pensar, temos o Damian Priest com a pasta e a Rhea como campeã, e o Finn Balor perdeu, então eles podem sim descartar o Finn Balor ou descartar o Damian Priest. Já que o Damian Priest, além de ter ganhado a pasta e feito o Finn Balor perder, ser responsável por Finn Balor ser distraído, pode haver sim uma traição. E o reinado do Rollins tá sim ameaçado, porque temos aí o Edge confirmado no próximo SmackDown, e eu já falei sobre ele ser campeão esse ano, e parece que as coisas estão se caminhando para isso. E também temos o Damian Priest como Mr. Money in the Bank, então ele pode sim acabar com o reinado do Seth Rollins, mas não antes de se resolver com Finn Balor, já que teremos uma briga entre Damian Priest e Finn Balor. Isso não vai ficar assim. Damian Priest e o Finn Balor já não estão se dando bem antes mesmo do Money in the Bank, e depois disso, dessa luta, isso pode acabar esquentando ainda mais e rolar uma briga. Mas sobre o Damian Priest ser o novo Mr. Money in the Bank, o que vocês acharam? Acha que ele irá falhar? Acha que ele irá fazer casting com sucesso? Acha que ele irá sair do Judgment Day? Ou será que o Finn Balor vai sair do Judgment Day? Diz aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Queria acrescentar que esse Money in the Bank foi um ótimo PPV. Nota 8 porque teve só 2 lutas zoadas, como a luta de tags e a luta do Cody Rhodes, mas foi muito bom. Parabéns 3H. Se você continuar fazendo as coisas assim, você vai ressuscitar o Money in the Bank, que foi pela primeira vez um PPV bom, sem cash-in na mesma noite do título feminino. É isso aí, 3H, parabéns. É isso aí pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!